Após a derrota do Real para o Barça na La Liga, o time merengue deu o que falar nos jornais da Espanha. Derrotado em 4 dos 4 clássicos na temporada, um vexame histórico para os comandados por Carlo Ancelotti. E o que aconteceu no pós-jogo então? Teve jogador machucado, comentário polêmico de rival e declaração de técnico que vai te surpreender. Então fica no vídeo até o final que nós vamos te contar uma polêmica envolvendo esse clássico. E eu vou querer saber a sua opinião. Pois é, pessoal, o Real mais uma vez foi derrotado pelo Barça e o jogo que decidiria o futuro de Ancelotti não aconteceu como esperado. O técnico da equipe merengue teve 0% de aproveitamento. Ele é o primeiro treinador na história do Real Madrid que perde os 4 confrontos para o maior rival na mesma temporada. Meio amarga essa despedida, não? A torcida merengue se revoltou e vem fazendo uma onda de protesto em Valdebebas. Teve até faixa de protesto e uma reação furiosa da torcida merengue. Se liga só. Mas o que mais marcou nesse jogaço foi, sem dúvida, o hat-trick de Mbappé. O craque francês, que já vinha acumulando atuações impressionantes durante a temporada, decidiu aparecer com tudo justamente no maior palco, o El Clásico. 3 gols, categoria, velocidade e frieza absurda na frente do gol. Foi um verdadeiro show. Só que, por mais inacreditável que pareça, nem mesmo isso foi suficiente para o Real Madrid evitar a derrota. O cara mete 3 gols no maior clássico do futebol espanhol, e mesmo assim, o time perde o jogo. É aquelas coisas que só o futebol consegue escrever, e esse definitivamente entrou para a história. O time levou um apagão completo no primeiro tempo, tomou uma virada bizarra ainda nos 45 minutos iniciais, e passou o resto da partida correndo atrás do prejuízo. Mbappé até tentou carregar o time nas costas, mas não deu. E aí vem o que mais impressiona. Mesmo com esse cenário caótico, Mbappé bateu mais um recorde histórico com a camisa merengue. Ele ultrapassou o Zamorano e agora é oficialmente o jogador com mais gols na primeira temporada pelo Real Madrid. São 39 gols marcados até aqui, faltando ainda algumas partidas para o fim da temporada. Se liga no que vem sendo falado pela imprensa. Mas é um time que, nos melhores momentos do Barça, a gente vê todas as debilidades desse Real Madrid. É desorganizado, é um time que as individualidades sozinhas não resolvem. Os problemas defensivos são claros. O Lucas Vázquez, gente, é um ponto à parte. Mas, de novo, fez um jogo muito ruim. É um problema para esse Real Madrid, a lateral direita, que, de novo, terminou com o Fede Valverde ali. O meio de campo, o Tchouaméni tá tendo que jogar na zaga, o meio de campo claramente não é um meio de campo combativo, não é um meio de campo que tem um jogador que organiza, não é o Real Madrid tem tantos e tantos defeitos que é surpreendente que consiga fazer os 3 gols que o Mbappé fez hoje, né? O Mbappé, eu tô até seguindo aqui o que estão falando na imprensa de Madrid, é o único que estão salvando, o Mbappé e o Courtois, porque não fosse o Courtois de novo. Todo jogo do Real Madrid, o Real Madrid perde e a gente acaba dizendo, se não fosse o Courtois, seria pior. É que seria pior se não fosse o Courtois, porque ele fez 2 ou 3 defesas que foram chaves de novo pro jogo. Então, claramente o Ancelotti tinha um plano, que era contra-atacar, e claramente no início do jogo funcionou, mas esse Real Madrid, assim como o Barça não morre nunca nessa temporada, o Real Madrid tem deixado todos os rivais vivos. Todo mundo sobrevive contra o Real Madrid. Aquele Real Madrid que mata os rivais, que dá a sensação de que até o final, até o jogo terminar, não dá para desacreditar nesse Real Madrid, ele se foi. E hoje, qualquer um que joga com o Real Madrid fica vivo os 90 minutos. Se não são todos os 90, são em boas partes do jogo. O Real Madrid não dá a sensação de que não vai deixar o rival fazer o que quer. E hoje isso ficou claro, principalmente no primeiro tempo, quando o Real Madrid abre 2-0 e não consegue não sofrer os gols para esse Barcelona de novo. Mas é aquela história. Futebol é coletivo.
E nem os 39 gols do Mbappé foram capazes de mascarar a crise que o Real Madrid está vivendo. E enquanto o Mbappé brilha em meio ao caos, o Vini Júnior vive um momento bem diferente e, infelizmente, preocupante. Primeiro, a boa notícia. Vinícius Júnior renovou com o Real Madrid até 2030. E com esse novo acordo, ele se tornou um dos jogadores mais bem pagos de todo o elenco. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro vai receber cerca de 20 milhões de euros líquidos por temporada, fora os bônus. Esses bônus incluem prêmios por títulos conquistados, metas de gols e até conquistas individuais, como prêmios da FIFA e Bola de Ouro. Ou seja, é o Real apostando alto e mostrando que ainda acredita no Vini como uma peça fundamental para o futuro do clube. Um movimento importante, principalmente para blindar o jogador diante do interesse de gigantes da Premier League e até do PSG, que já sondaram o camisa 7 em outras janelas. Vini saiu machucado. O lance parecia comum, mas logo veio a preocupação. Exames iniciais confirmaram que ele sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo, o que deve tirá-lo de combate por algumas partidas. O atacante agora virou dúvida para o confronto contra o Mallorca e, dependendo da evolução, pode perder inclusive trechos decisivos da reta final da temporada. E o pior, essa lesão chega no pior momento possível, justamente quando o time precisa de liderança, consistência e protagonismo ofensivo. Com o clima pesado no clube, a saída iminente de Ancelotti, protestos da torcida e derrota em clássico, o Real Madrid precisava do Vini inteiro, confiante, acelerando pela esquerda. Mas agora ele vai ter que lidar com a recuperação física em meio à tempestade que virou a temporada do Real. Agora, em relação ao Barça, se liga no que vem sendo falado sobre... Mas esse time é um espetáculo. O grande jogo parece que é sempre o próximo. Depois do jogo contra a Inter, pô, e agora e tal? Vem um jogo grandíssimo depois. A gente adora a Champions. A Champions é linda, é maravilhosa, é o que eu mais gosto de todos, mas eu acho que não se pode reduzir uma temporada somente à Liga dos Campeões. O Barcelona fez essa temporada. Se ele não terminasse com todos os títulos e talvez menos a Champions, porque acho uma Inter brilhante em outros sentidos para jogar contra ele, seria completamente injusto a que esse time está fazendo com o futebol, não só com o torcedor do Barça. O Barcelona está fazendo futebol ganhar de novo essa cor, essa alegria, essa capacidade de divertir. O futebol é para isso e ele não serve para nada que não seja divertir. O futebol não tem nenhuma utilidade. Se não tiver futebol no domingo de tarde, todo mundo vai viver do domingo de tarde. Só serve para divertir as pessoas. E o Barcelona é quem mais diverte todo mundo. Quem é o torcedor do Barcelona mais, quem é um torcedor de outro também. Nada diverte mais do que o Barcelona. É uma maravilha ver esse time jogar. Como há muito tempo, vários times que ganham muito não são uma maravilha de ver jogar. Esse time é uma maravilha de ver jogar. E sai com um resultado curto aqui hoje. Porque tirando os 15 primeiros minutos e uma bola esticada a outra, que hoje o Real Madrid, a única coisa que fez bem foi sair das linhas de impedimento do Barcelona, foi muito curto pela diferença que existe entre esses dois times. É um Barcelona espetacular, é lindo e tal, mas ele merece o prêmio do futebol, que é o troféu. E seria muito injusto se esse time não ganhasse muitos títulos dessa temporada pelo que está jogando. Porque entrega o entretenimento, mas no final das contas compete. É a forma deles competir. Futebol se trata de fazer um gol a mais do que o outro. Talvez se esse time se defendesse atrás e não tentasse isso toda hora e atacasse toda hora, ele não faria os 4, mas ele tomaria os 2 ou 3 que ele toma. Porque ele não sabe se defender atrás. Então, assim, pelo menos ele está mais perto de fazer os 3 gols que ele precisa às vezes, os 4 gols que ele precisa às vezes. É a forma dele de viver a vida. É a forma dele de viver o futebol. E merece. Pelo que esse time está jogando, ele merece pelo menos os títulos nacionais dessa temporada. Pelo menos. Porque a Champions ainda vai ficar um gosto de que poderia ter. Agora eu quero saber. Você acha que o ciclo do Ancelotti já deu? O Real deveria começar do zero com o Xabi Alonso no comando? E sobre o Vini? Será que essa renovação veio na hora certa ou o clube deveria ter esperado mais? Comenta aqui embaixo que eu vou fixar o comentário mais sincero. Nada de passar pano. E já aproveita para ver também o vídeo onde Ancelotti abre o jogo sobre Rodrigo antes do El Clásico. Tem declaração forte, indireta e um clima tenso nos bastidores que você precisa ver. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e que Deus te abençoe.